Bacana, pessoal. Então nós vamos dar início à nossa aula, certo? E a nossa temática vai ser o quê? Nossa temática vai ser a nobre arte. Antes de iniciar, eu quero desejar a todos uma ótima aula. Eu espero que estejam todos muito bem em suas casas. E deixo aquele abração já de início, legal? Então vamos lá, galera. Como vai funcionar a nossa aula? Eu vou trabalhar a minha explicação, mas eu também vou utilizar o PowerPoint, porque fica mais fácil de vocês conseguirem visualizar. Como nós vamos falar um pouquinho sobre a história, é importante que tenha visualização dessas questões de datas, fica tudo mais prático para que vocês consigam entender. Eu também vou utilizar algumas imagens, tá? Que detalham um pouquinho daquilo que eu vou estar falando. E no final, nós vamos trabalhar também com alguns vídeos para que vocês possam entender todo o contexto do box, tá bom? Eu espero que todos vocês gostem e vamos dar início aí à nossa aula. Só uma coisa que eu havia me esquecido. Eu vou estar sempre aparecendo aqui do lado direito, tá? Acima aqui do lado direito. Então vocês podem observar tanto a aula quanto a minha explicação. Legal? Então vamos lá. História do boxe, galera. Os primeiros relatos sobre o boxe são de muito tempo atrás. Muito tempo quanto? Exatamente 6.000 anos atrás, lá na Mesopotâmia. Então, não é o boxe como conhecemos, mas eram lutas que utilizavam os punhos. É meio que natural, está meio que intrínseco dentro da gente essa questão da autodefesa utilizando os punhos, né, as mãos. Então, quando você, por exemplo, alguém vai te empurrar, a primeira coisa que você faz é colocar as mãos na frente, né? Quando alguém joga uma bola. Então, os punhos sempre teve ligação com essa questão de defesa, né? De se defender desde muito tempo atrás. Então é bacana nós entendermos essa questão da onde surgiu as primeiras lutas, tá? Da onde que veio as primeiras lutas com os punhos. E, e aí nós podemos ver que isso data lá de 6.000 anos atrás. Legal? Então assim, são os primeiros relatos. Possa ser que havia lutas similares antes desse período? Pode ser que sim, mas que nós temos registros, as primeiras são essas 6.000 anos atrás. Bacana? Então, guarda isso aí na cabecinha de vocês, certo? Nós vamos para a segunda parte. Aqui a gente vai falar do pugilato. E é algo muito importante a gente tocar nesse assunto, porque hoje os lutadores de boxe eles são conhecidos como boxeadores ou pugilistas. E esse termo pugilismo vem dessa época do pugilato. Legal, mas o que era o pugilato? O pugilato seria, digamos assim, que um ancestral antigo do boxe. Era uma luta que teve origem na Grécia, tá? E era muito similar ao boxe que conhecemos. Então os lutadores utilizavam apenas os punhos, né, para lutar. E olha que engraçado, naquela época eles não tinham as luvas como nós temos hoje, mas eles pegavam tiras de couro e colocavam ao redor da mão, né, e utilizavam isso como luvas, né, eram as luvas deles naquela época. E o que é bacana dizer que o pugilato ele fez parte lá das Olimpíadas antigas, né? E aqui eu vou dar uma pausa para fazer um adendo para que vocês possam entender, tá? Existem dois tempos e dois períodos das Olimpíadas, tá? As Olimpíadas da Era Antiga e as Olimpíadas da Era Moderna, tá? Então o pugilato ele foi uma luta que fazia parte, não, uma modalidade que fazia parte das Olimpíadas da Era Antiga, certo? Então para você ver que o boxe já faz parte dessa questão de competições há muito tempo atrás. Diferente do boxe que nós conhecemos hoje, o pugilato ele não tinha rounds, ele não tinha ringue, certo? Então o espaço ele era aberto, né?
limitado mesmo pelas pessoas ali que assistiam. E como regra do vencedor, seria aquele que deixasse o adversário inconsciente, então não tinha árbitro para separar, era somente mesmo quando o adversário estava totalmente sem condições de luta, ou se o adversário desistisse da luta, né? E aí era dado a vitória àquele que conseguisse fazer com que o adversário ou ficasse inconsciente ou desistisse da luta, tá? Então esse é um primo distante lá do boxe. E como toda modalidade, ela vem passando por transformações com o decorrer do tempo, certo? Então isso a gente está falando lá da Grécia Antiga e nós viemos um pouquinho mais para cá agora, lá perto de 1700. E aí, o que houve por volta dessa época aí, em 1700? Começaram a introduzir algumas regras, tá? Algumas regras do boxe, né? Algumas regras mais parecidas com o boxe atual que nós temos, né? Vamos usar essa questão. E teve dois caras que foram essenciais, que foi o John Graham Chambers. Ele criou as regras. E o Marquês Kingsbury, que ele que meio que divulgou, né, as regras. Por quê? Antigamente, como funcionava? Eu vou explicar aqui para que vocês possam entender. Por exemplo, eu sou o Marquês aqui da cidade de São Paulo. Então eu sou o cara que organiza as lutas aqui em São Paulo. Só que as minhas lutas aqui em São Paulo têm um tipo de regra. Mas aí o cara que cuida das lutas lá no Rio de Janeiro, por exemplo, a luta é parecida, mas tem outros tipos de regras. E assim, o que acontecia? Ficava difícil de aumentar a divulgação, né, da luta. Por quê? Porque cada local tinha um nome, cada local tinha uma regra, e aí ficava muito fechado aquela cidade, aquele local específico. Quando eles começaram a divulgar essas regras gerais, foi bacana por quê? Porque eu, como lutador aqui de São Paulo, eu poderia lutar lá no Rio, que eu saberia que as regras seriam as mesmas, né? Porque pensa comigo, você é lutador, aí você sai aqui de São Paulo, vai lá para o Rio de Janeiro. Aí chega lá, as regras é totalmente diferente daquilo que você conhece. Quem vai levar vantagem? O lutador lá do Rio de Janeiro. Então, com a unificação das regras, né, foi se tornando mais fácil a globalização do esporte, né, a divulgação, a ampliação dos locais, né, de atividades do esporte. E isso foi muito bacana. E quais foram as principais regras? A utilização de luvas. Como eu disse para vocês, em alguns locais antigamente eles utilizavam aquelas tiras de couro em volta da mão, né? Para que eles pudessem lutar. Ou tinha lugares mesmo que era com a mão nua, não tinha nada, né? Não tinha nenhuma bandagem nem nada. Era tudo mesmo ali com a mão nua, certo? Então essa foi a primeira implementação. Não, nós vamos utilizar luvas. E ali começou a utilização desse equipamento, certo? Outra coisa que se tornou muito mais justa a luta, né? Que foi a separação por categorias, né? Então assim, era complicado antigamente, porque por exemplo, eu sou um lutador, hoje eu tenho 80 quilos. Eu fosse entrar no ringue, o outro lutador poderia ter 120. Não tinha regra que definisse peso de categoria. Então imagina, né, como que seria essa questão toda, porque seria um massacre, né? O cara quase 30 quilos, 40 quilos a mais do que, do que eu. Poderia ser mais lento, mas um soco que ele acertasse, a probabilidade de acabar a luta ali era muito grande. E com essa questão da implementação das categorias, tornou-se algo mais justo, né? Porque, afinal de contas, uma pessoa de 80 quilos vai lutar com uma pessoa de 80 quilos ou próximo disso, né?
Então se tornava muito mais justa a questão das lutas, tá? E outra coisa que foi importante foi a implementação dos rounds. Round é o período de tempo de luta, tá? Que pode ser dividido em várias formas, o que nós vamos ver lá na frente, tá bom? Mas a princípio eram rounds de 3 minutos com 1 minuto de intervalo. Bacana. Mas o que isso melhorou na luta? Melhorou muita coisa. Por quê? Vou explicar para vocês. Diferente do que pensamos, as lutas não é simplesmente você entrar lá no ringue ou no local da luta e sair dando soco. Não é assim que funciona. Tem toda uma estratégia, tem todo um porquê daquilo estar acontecendo daquela forma, tá? Então, assim, quando você pega e coloca pausas nas lutas, você consegue trabalhar muito uma questão que é a estratégia. Então, igual no futebol, tem o treinador que passa uma estratégia para o time e pede que ele jogue daquela forma, no boxe também tem isso. Então, essas pausas é o momento onde o treinador pode chegar no seu lutador e ali juntos, se eles estiverem ganhando, eles vão criar uma estratégia para que eles permaneçam assim, né? Que eles permaneçam bem na luta. E se eles estiverem perdendo, ele também vai criar uma forma que para tentar, digamos assim, que reverter, né, a história da luta ali. Então eu vou estar perdendo, eu tenho que criar estratégias para que eu possa voltar para a luta e possa melhorar, para que eu possa ganhar essa luta, né? Então essa questão é importante que vocês entendam, que foi uma mudança que trouxe muito benefício, né? Somente na questão técnica da luta, tá bom? Então, essas foram das principais regras que esses caras implementaram. Legal? Passando dessa parte, galera, foi se desenvolvendo, né, com o tempo, as federações. Então foram criadas a Federação Internacional de Boxe. Foi tudo com o passar do tempo, né? O COI começou a organizar as competições vinculadas ao boxe olímpico, né? Mais regras foram estabelecidas e houve toda uma evolução com o passar do tempo, né? Então, até mesmo nos equipamentos, no espaço, no tipo de espaço o qual as lutas eram disputadas, né? A implementação do ringue, tudo isso foi ocorrendo com o passar do tempo, até chegar nos dias atuais, tá? Aqui eu quero novamente parar um pouquinho. Então vou recapitular e nós vamos entrar num novo sentido aqui do boxe, tá? Então, ó, vamos lá. As lutas com punhos começaram muito tempo atrás, primeiros registros há 6.000 anos atrás, bacana. Isso é importante vocês entenderem. O pugilato era uma luta disputada na Grécia Antiga, parecida com o boxe que hoje conhecemos, mas com diferentes regras e não havia os mesmos equipamentos, nem os mesmos locais, nem a mesma organização, tá? Esse esporte foi disputado nas Olimpíadas Antigas. Bacana. Com o passar do tempo foram implementando as regras e o boxe começou a ganhar espaço e divulgação pelo mundo. Legal? Agora, galera, uma coisa que é importante que vocês entendam. Aqui agora nós vamos dividir em duas partes do boxe. Por quê? Porque nós temos o boxe olímpico e o boxe profissional. E aí a gente vai trabalhar essas diferenças. Antes, eu vou só falar um pouquinho sobre a história do boxe olímpico, tá bom? Então vamos lá. O boxe olímpico, ele voltou a fazer parte das edições das Olimpíadas em 1904, na Era Moderna. Lembra que eu falei para vocês? Era moderna, era antiga, né? E por que voltou a fazer parte? Porque em algum momento ele foi tirado. Então lembra que o pugilismo, né, o pugilato da Era Antiga, então houve essa interrupção e aí ele voltou. Quando ele voltou como o boxe mesmo, né? Conhecido até hoje pela gente aí. Bacana?
Então, a primeira aparição dele foi em St. Louis, em 1904. Então, se a gente pegar aí, tem mais de 100 anos que o boxe faz parte das Olimpíadas, né? O que é muito bacana. Uma modalidade muito disputada. Porém, tanto o boxe como as lutas, e até mesmo alguns outros esportes, como o próprio futebol, tem uma pegada muito machista da questão. Machista em que sentido, né? De ser disputadas apenas por homens. Então, nós pegamos aqui, você vê um período aí de diferença de 112 anos, até que a modalidade feminina pudesse fazer parte das Olimpíadas. Então, é um tempo muito grande de diferença, né? Então, assim, hoje a gente tem a modalidade feminina, que começou em Londres, 2012. Então, hoje há o boxe feminino nas Olimpíadas. Mas por muito tempo houve só o boxe masculino, tá? E logo mais a gente vai falar do boxe profissional, mas o boxe profissional não tem modalidade feminina. Então é uma briga realmente das mulheres para conseguir entrar nessa área das lutas, né? Não só no boxe, como em outras modalidades. A gente viu a dificuldade que foi para elas fazerem parte do UFC, né? Então, infelizmente, ainda tem uma visão muito assim machista em cima das lutas, tá? No boxe não é diferente. Bacana? Então, hoje o boxe nas Olimpíadas é disputado em categorias e masculino e feminino, tá? Então vamos lá. Vamos dar continuidade caminhando um pouquinho mais, tá? Agora eu vou falar um pouquinho do boxe profissional, depois eu vou comparar os dois, tá? O boxe profissional ele é organizado pela FIB, né, que é a Federação Internacional de Boxe. Então, é uma organização totalmente separada do boxe olímpico. É uma organização com muito mais poder de divulgação, com muito mais poder de realizar eventos, né? Os eventos realizados pelo boxe profissional giram em milhões de ganho, tanto para os profissionais, né, para os atletas, quanto para as organizações, né? Para você ter ideia, até um tempo atrás, um dos esportistas mais bem pagos era um boxeador, o Mayweather, né? Tão conhecido, né? Para vocês terem ideia de proporção, teve uma luta que foi após a aposentadoria dele, que a mídia quis divulgar, e teve uma luta com um rapaz do UFC, né, o McGregor. O vencedor levou R$ 1 milhão, para vocês terem ideia. Então, tipo assim, é muita grana. É muita grana. Reais não, de dólares, desculpa. Então, assim, a diferença é gritante. Enquanto o boxe olímpico não tem quase nenhum incentivo, o boxe profissional é algo que gira muito dinheiro. E quem são os boxeadores conhecidos, né, do boxe profissional? Internacionais nós temos o Mike Tyson, Muhammad Ali, né, o Tyson está até aí na imagem, que foram grandes lutadores, são exemplos, né, de grandes lutadores. Teve muito mais, teve lutadores brasileiros também que foram muito bem no boxe profissional. Se a gente pegar o próprio Popó ele foi campeão mundial mesmo pelo boxe profissional, né? Então, o Éder Joffre, num tempo mais antigo também foi muito bem nessa questão do boxe profissional, foram ícones, campeões mesmo no boxe profissional e brasileiros, né? Então, nós podemos ver essa diferença muito grande nessa questão de investimento mesmo. Tanto que é até importante colocar aqui, normalmente aqueles lutadores que vão muito bem nas Olimpíadas, eles deixam de fazer parte do boxe olímpico para fazer parte do boxe profissional. Aqui embaixo vocês veem o Robson Conceição, né, que é o lutador brasileiro de vermelho. Ele foi campeão olímpico aqui nas Olimpíadas no Brasil e ele escolheu por fazer parte do boxe profissional. Então ele ganhou alguns patrocínios, tudo, e ele saiu, mesmo sendo campeão olímpico do boxe olímpico,
e migrou para o boxe profissional e tem ido muito bem, né? Só que é aquilo que eu expliquei para vocês. A questão financeira é gritante, é muito maior. O ganho financeiro o acompanhamento, a qualidade das lutas é muito maior. E nós vamos ver uma diferença. Primeira coisa, não tem boxe profissional feminino, tá? Só masculino, infelizmente. Boxe olímpico, os homens 4 rounds de até 2 minutos, tá bom? Por que de até 2 minutos? Porque possa ser que aconteça um nocaute no meio da luta e ali a luta é interrompida naquele momento, tá? Mulheres, 3 rounds de até 3 minutos. Legal? Bacana? Boxe profissional, até 12 rounds de 3 minutos. Por que essa diferença é grande? Tem toda a questão, né, da organização do evento, é muito dinheiro investido, então a luta ela tende a ser uma luta mais igual, uma luta igual, né? Tende a ser uma luta aí que dure durante mais tempo. Tudo isso conta na questão de divulgação da luta mesmo, né? Do ganho dos organizadores, tá bom? Então é importante vocês entenderem todas essas questões. Então, ó, até aqui eu espero que todo mundo tenha entendido bacana. Vou falar agora um pouquinho, a gente vai tipo, trabalhar um pouquinho a história, certo? Trabalhamos um pouquinho a diferença entre o boxe olímpico e boxe profissional. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o local, né? Equipamentos e arbitragem, tá bom? Então vamos lá. O ringue. O ringue, galera, é uma plataforma, certo? Quadrada, normalmente entre 5 e 7 metros quadrados, tá? Ali de espaço para os lutadores e tem uma superfície totalmente ali, digamos assim, que com materiais que amorteçam a queda do adversário ou até mesmo evite essa questão das lesões, tá? Normalmente os rings eles estão a uma altura média de 1 metro acima do chão, tá? E todo esse revestimento em volta dele, as cordas, elas estão separadas por 30 centímetros uma da outra e são todos materiais com o intuito de, como eu dizer assim, são todos materiais que zelam pelo bem-estar do atleta, né? Então são todos recobertos, tudo com não há materiais que machuquem, né? Eventualmente numa luta, há momentos em que o atleta está nas cordas ou até mesmo ali no corner, né? Que é aquelas laterais que vocês veem ali no ringue. Então, numa movimentação, se aquilo fosse muito duro ou machucaria. Então, aquilo ali é tudo pensado para o bem-estar, com todos os materiais pensados no bem-estar do atleta, tá? Então, o ringue é o local aonde as lutas ocorrem. Bacana? Vocês podem visualizar aí do lado direito abaixo. Legal, então vamos lá. Toda modalidade tem um equipamento, concorda comigo? Então toda modalidade utiliza um tipo de equipamento. E no boxe não é diferente. Então eu vou falar dividido novamente, boxe olímpico, boxe profissional. Boxe olímpico, roupas específicas, camiseta, regata, calção específico do boxe, né? E as sapatilhas também específicas do boxe. Boxe profissional, somente o calção e as sapatilhas. Não utiliza camiseta regata, tá? É sem camiseta, que nem o rapaz aqui da foto à direita, tá bom? Equipamentos, isso utilizado nas duas modalidades, tá? Protetor bucal, então ele coloca nos dentes, né? Ali encaixa nos dentes, para evitar mesmo a quebra de um dente ou o impacto maior dos feridos sobre eles, tá? Então ajuda a proteger essa questão. Protetor genital é estritamente proibido no boxe que você golpeie abaixo da cintura
ou na nuca, tá? Mas possa ser que no momento do clinch, ou até mesmo infelizmente, tem atletas que acabam, digamos assim, não cumprindo as regras, possa ser que resvale uma mão ali nas partes íntimas, né? E a dor é imensa. Então eles têm um protetor ali também, para evitar que se machuquem, tá bom? Outra coisa que é importante, as bandagens. Por que eles utilizam essas bandagens por debaixo da luva, tá? Essas bandagens ajudam a dar mais firmeza nas articulações, né? Ali a proteger as articulações da mão, tá? Dos dedos, que são articulações que, dependendo do impacto colocado sobre elas, possa causar lesões. Então é importante a bandagem, o auxílio ali a, na questão mesmo de bem-estar do atleta, tá bom? E as luvas, tá? Existem tamanhos de luva e pesos de luva diferentes, tá? E cada federação ali tem estipulado a luva correta a ser utilizada, tá? Então os equipamentos basicamente são esses, tá? É importante salientar que o calção do boxe ele é um calção todo especial. Ele é um calção feito realmente para a modalidade, tá? Então é importante salientar isso. E as sapatilhas também utilizadas são como se fossem chuteiras do futebol. São sapatilhas, realmente são né, calçados especiais para a modalidade, tá? Lógico, para você treinar numa academia, no local onde você vai aprender boxe, normalmente não é necessário, talvez, a princípio, a utilização de tais equipamentos. Mas quando você vai aumentando de nível, quando você começa a participar de lutas, esse equipamento ele é obrigatório, tá bom? Então vamos dar sequência aqui e vamos chegar num ponto muito importante, galerinha. Árbitros. Qual que é a importância dos árbitros? Então vamos lá. Antes de entendermos a importância deles, temos que entender uma coisa. Existem dois tipos de árbitros, tá? Os árbitros, ou o árbitro central e os árbitros laterais, tá? Porque eu coloquei os árbitros centrais, ou pelo seguinte, né? Sempre se trabalha com o árbitro extra, né? Sei lá, em qualquer circunstância que possa ocorrer, tá? Então, qual que é a importância do árbitro central? Ele vai estar ali zelando primeiramente pela integridade dos atletas. Então ele vai estar observando se ambos os lutadores têm condições de luta, certo? Porque possa ser que um deles esteja ali sem condições de lutar. Ele vai interromper e vai dar a vitória por nocaute técnico, né, para o adversário. Então ele tem que zelar por essa questão, certo? Porque a partir do momento que um dos atletas não tem mais defesa, acabou a luta, não tem como lutar. Se ele não pode se defender, não tem mais luta, tá? E ele vai supervisionar todos os detalhes técnicos, né? De regras, que é aquilo que eu falei, não pode dar soco abaixo da cintura, não pode utilizar joelhada, cotovelada, cabeçada, não pode dar socos na nuca. Tudo isso ele está observando, e se algum dos atletas ali não cumprir essas regras, ele tem como poder de punir, primeiro com advertências verbais e posteriormente até mesmo digamos assim, finalizando a luta e dando a vitória para o adversário por questões excluindo, né, o atleta que não cumpriu as regras. Bacana? Então ele é importantíssimo e é esse árbitro que vocês podem ver aí na imagem à direita, tá bom? Os árbitros laterais, eles têm uma importância muito grande também, porque assim, nem toda luta termina com nocaute. Tem muitas lutas que elas vão até o final sem que nenhum dos dois
lutadores sofram um nocaute. Então, como que eu vou definir o vencedor dessa luta? Eu preciso de um critério. E é para isso que entra os árbitros laterais. Bacana? Então, qual que é a responsabilidade deles? Ou o que, que eles fazem? Eles estão analisando a todo momento a luta, tá? Então, por exemplo, eu estou observando o lutador de vermelho. Ele foi mais intenso na luta, ele conectou mais golpes, ele foi para cima, ele acertou mais golpes no outro lutador, ele se desvencilhou, ele foi melhor nesse primeiro round. Então eu dou uma pontuação para eles. Um exemplo: 30 pontos para o lutador de vermelho que foi melhor contra 27 para o lutador que foi pior. Bacana? Legal, vamos para o segundo round. Poxa, o lutador de azul voltou muito melhor. Ele conectou golpes, ele foi para cima, ele foi muito bem no segundo round. Então, 30 a 27. Poxa, o terceiro round foi igual ali, ó. Então vamos lá, 30 a 30. E aí vai somando essa pontuação e no final o vencedor é aquele, vai ser dado, né, a vitória, aquele que fez mais pontos, né, com base na avaliação dos árbitros laterais. Então, eles são muito importantes nessa questão, certo? Então, eles também que cuidam ali da questão do tempo, dos rounds, cronometragem, todas essas questões são os árbitros laterais que fazem. Bacana, galerinha? Então, assim, ó, hoje nós podemos aprender bastante sobre o boxe. Então, a gente viu um pouquinho da história, depois a gente entendeu um pouquinho da composição do boxe olímpico e da composição do boxe profissional. Bacana. E nós fomos passando, nós entendemos um pouquinho das diferenças de categorias, nós fomos entendendo um pouquinho das diferenças de organização de eventos. Depois nós passamos para as questões de equipamentos, né? Nós podemos ver também a questão do ringue, toda a sua estrutura, o porquê que ele é daquela forma. Bacana. Nós prosseguimos, entendemos um pouquinho tudo aquilo que envolve equipamentos e o motivo da utilização de cada um deles. E nós aprendemos também um pouquinho sobre a arbitragem do boxe, certo? Nesse último slide. Então hoje nós vamos parar por aqui um pouquinho, tá bom? Eu quero agradecer a companhia de vocês. Foi muito bom estar com vocês nessa primeira aula. E a aula que vem nós vamos dar continuidade e aí nós vamos trabalhar as técnicas, né? Quais que são as técnicas utilizadas no boxe? Então nós vamos aprender. Legal? Eu espero que todos vocês tenham gostado e que possa ter sido muito válido esse momento. Deixo um abraço a todos vocês e o meu agradecimento aí por participarem da aula. Galerinha, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.